O LASB é um laboratório de química medicinal fundado em 16 de abril de 1994, que tem como missão realizar atividades de pesquisas voltadas para a descoberta de novos fármacos genuinamente brasileiros. Estas atividades de pesquisas naturalmente possuem características inter e multidisciplinares e demandam o trabalho orquestrado de uma equipe qualificada e motivada. O LASB é dividido em setores de química computacional, síntese orgânica, farmacologia e estudos das propriedades físico-químicas e ADME que serão apresentadas neste vídeo. A fase inicial do processo de descoberta de um novo fármaco prevê a seleção da doença seguida da identificação de uma proteína com características receptoras ou enzimáticas previamente definida como melhor alvo molecular para tratar a doença selecionada. Em seguida, realiza-se o planejamento de novos ligantes para o alvo eleito. A etapa de planejamento é baseada no princípio de complementaridade molecular previsto no modelo centenário chave-fechadura proposto por Emil Fischer. Como exemplo, mostraremos os estudos de modelagem molecular que levaram ao desenho de um novo ligante de proteína beta-tubolina, alvo molecular importante para a obtenção de novos protótipos de fármacos no tratamento de diferentes tipos de câncer. Selecionada a proteína-alvo, é realizada uma busca em um banco de dados de proteínas conhecido como Protein Data Bank ou PDB, onde é selecionada a estrutura cristalográfica da beta-tubolina co-cristalizada com seu inibidor de referência, a exemplo do produto natural com bretastatina A4 ou CA4. Em seguida, analisamos a interação do complexo beta-tubolina CA4, utilizando a técnica de docking molecular. Como se realiza o docking? Selecionada a proteína-alvo e o ligante de interesse, o programa tentará encontrar a conformação mais estável do complexo formado entre os dois. O perfil de interação evidenciado pelo complexo indicado é analisado e comparado a dados experimentais sempre que possível. Voltando ao nosso exemplo. A bretastatina A4 interage com a beta-tubolina através de duas interações por ligação de hidrogênio com os aminoácidos serina e treonina através de interações hidrofóbicas com resíduos de leucina, alanina e valina. A compreensão destas interações permitiu propor a estrutura do ligante denominado LASB 1586, que mostrou o perfil de interação com a beta-tubolina semelhante com a CA4, indicando ser um ligante promissor. No LASB será realizada a síntese da substância-alvo selecionada a partir da estratégia escolhida. Para o 1586, a síntese proposta consiste na reação de condensação entre 3,4,5-trimetoxibenzohidrazida e o benzaldeído na presença de ácido clorídrico concentrado. O processo implica na solubilização da hidrazina em etanol e a adição do aldeído. Quando o catalisador é adicionado, ocorre a precipitação de um sólido amarelo que em seguida é filtrado. Retira-se o restante do solvente com filtração a vácuo e realiza-se o espectro de massas para ter certeza que a substância obtida tem a massa molar correspondente ao produto planejado. Faz-se análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio para garantir a pureza da substância que será testada posteriormente em vivo. A ação inibitória média do novo composto será determinada em cultura de célula de melanoma da linhagem MDA-MB435. A morfologia e o crescimento das células são avaliados. Em seguida, adiciona-se a tripsina para forçar o rearranjo de seus citoesqueletos. Retira-se a tripsina e faz-se uma alíquota para a contagem em câmara de Neubauer. A partir daí, calcula-se o valor necessário para o plaqueamento das células, que permanecem por 24 horas na estufa a 37 graus Celsius para aderirem às placas.
Então, diferentes concentrações do composto em DMSO são adicionadas às placas que permanecem na estufa por períodos distintos entre 24 e 72 horas. Adiciona-se sal de tetrazóleo, dilui-se os cristais de formosan com DMSO, faz-se a leitura de absorbância em espectrômetro de placa para determinar a ação inibitória média. Os resultados de inibição e a seletividade do LASB 1586 em relação à combrettastatina A4 foram promissores e incentivaram os estudos das propriedades físico-químicas e ADME do composto. O estudo das propriedades ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, é uma etapa essencial no processo da descoberta de novos fármacos. Dentre estas propriedades, o metabolismo merece destaque por ser capaz de influenciar a biodisponibilidade, meia-vida e a depuração dos fármacos e compostos candidatos a fármacos. Vários métodos podem ser utilizados para o estudo do metabolismo, incluindo a predição metabólica em sílico, que utiliza como ferramenta programas computacionais, os quais darão uma previsão teórica dos possíveis metabólitos a serem formados. O estudo do metabolismo pode ser feito ainda por métodos in vitro, utilizando frações subcelulares de fígados de diferentes espécies animais. De forma simplificada, os estudos in vitro baseiam-se na adição de frações enzimáticas de fígado de rato e dos cofatores necessários ao seu funcionamento, na presença de tampão de fosfato pH 7,4 e do composto que se deseja estudar, no nosso caso, o protótipo LASB 1586. A amostra final é incubada a 37 graus por períodos pré-estabelecidos. Ao término deste tempo, realiza-se a precipitação de proteínas e a extração do analito-alvo e seus metabólitos, que são analisados por cromatografia líquida de alta eficiência acoplado à espectrometria de massas, permitindo a identificação dos metabólitos formados. O conjunto desses resultados validaram o LASB 1586 como um novo protótipo antiproliferativo com propriedades drug-likeness adequadas. O efeito anticâncer em vivo será testado com a colaboração imprescindível da Rede Nacional de Pesquisadores que compõem o INCT-Inofar, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos. A formação de pesquisadores e a busca por novos fármacos é o objetivo da equipe LASB há mais de 20 anos.